Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Aqui é o Rodrigo, eu estou aqui para te ajudar com algumas dicas de biologia molecular, na verdade bioinformática, mas antes de começar essas dicas eu quero deixar algumas coisas bem claras para que algumas críticas ou algumas coisas, né, não se tornem um problema depois, tá? Eu coloquei isso daqui só como uma forma de brincadeira, biologia molecular para meros mortais, porque quando as pessoas começam a fazer qualquer coisa desse tipo, isso acaba se tornando até mesmo um problema, né? Então, ficou esse nome, mas ele pode mudar aqui. Primeiro, eu não sou especialista, tá, em bioinformática. Eu já fiz algumas coisas e eu tô aqui só para dar uma dica, alguma coisa, tá? Para você que está precisando, você que está fazendo uma disciplina aí na graduação, você que entrou numa pós-graduação que vai fazer alguma coisa de biologia molecular, precisa mexer com sequência, edição, eu tô aqui para te ajudar nisso, tá? É somente uma dicas para ajudar as pessoas iniciantes nesse sentido, tá? Métodos, se você vai fazer uma filogenia, se você vai fazer distância, eu não vou discutir aqui, isso você tem que discutir com o seu orientador. Eu estou aqui só para te ajudar em algumas coisas bem básicas mesmo, tá? Se você já tem o domínio disso, esse vídeo não é para você, tá? Esse vídeo é para quem não sabe nada mesmo, tá? Não tem noção alguma. E a minha missão aqui é proporcionar uma autonomia inicial para você, dado que muitas pessoas não conseguem nem trabalhar com uma sequência, nem cortar, nem editar, nem nada, porque nunca viu isso, tá? E existem muitas disciplinas aí de verão, disciplinas condensadas, que ensinam isso. Então esse vídeo ele vai servir para te ajudar um pouco nesse sentido, tá bom? Bom, primeiro essa parte aqui. Quando eu recebo uma sequência de DNA, tá? Normalmente eu recebo uma pasta e ela vem assim, denominada, depende do local que você faz, tudo bem? As sequências, tá? Então com os nomes aí, normalmente você coloca Ford e Rivers, né? Então aqui não foi colocado números, né? Foram colocados números aqui de 1 até o 72, que deu pra gente colocar. Então foram esses números colocados. Você recebe, você abre. Quando você abre, tá? Se você vai usar o BioEdit, que é basicamente a ferramenta que eu vou te ensinar hoje, tá? Você tem que primeiro baixar esse BioEdit, tá? Então, nesse site aqui, ó, você consegue baixar essa versão do BioEdit, tudo bem? Que você consegue trabalhar depois. Ele é grátis, ele é free, então você consegue baixar por aqui, tudo bem? Instala no seu computador e você vai conseguir trabalhar com ele. Quando você abre uma sequência, né? Então você está lá na sua sequência, você clica e aí às vezes ele não está reconhecendo a sequência no seu computador para você abrir com o BioEdit. Aí você vem aqui e se o BioEdit estiver aqui, você clica para abrir. Se não, você clica aqui com o botão direito e abrir com, tá? Aqui ele já está reconhecendo, mas abrir com. Aqui, ó, abrir com. Aí ele vai te dar uma sequência. Então você procura o BioEdit aqui, tá? E aí você consegue abrir, tá? Então ele vai te dar uma sequência aqui, você vai ter que procurar com o BioEdit. Ou, se não, você vai fazer o seguinte, você vai entrar no BioEdit, tá? Aqui ele abriu, tá? Você vai entrar no BioEdit e vai procurar a sua pasta. Então você vai lá, vai procurar o BioEdit dentro do seu computador aí, tá? E aí ele vai abrir isso daqui. Aí você vai lá, File ou ali na pastinha, tá? Open. E vai procurar basicamente as suas sequências, tudo bem? Então você vai procurar as suas sequências aqui. Por exemplo, essa daqui, ó. Opa. Aqui. Coloca aqui então All Files, aí ele abriu. Aí você coloca aqui e ele vai abrir para você. Abriu a sequência, tá? Então só para você ver que vai abrir. Então ele vai abrir dois arquivos. Ele vai abrir o eletroferograma, que é o que você está olhando aqui, e vai abrir a sequência de DNA que está aqui. É a mesma que está aqui em cima.
tá? Mas vai abrir só a sequência, que é aqui que você vai editar. É nessa janela que você vai editar. Aqui é só para você acompanhar a qualidade, tá? Do seu sequenciamento. Então, muito se fala sobre qualidade de sequenciamento. Ah, o sequenciamento foi bom, não foi bom. O que é um sequenciamento bom? O que não é um sequenciamento bom? Eu vou fechar essa janela para te mostrar, tá bom? Então, quando eu tenho aqui, eu separei alguns aqui, ó. Quando eu olho aqui, isso daqui são coisas minhas, tá? Que eu fiz aqui no meu doutorado. Isso daqui, se eu ampliar, isso é um sequenciamento bom, tá? Então você tem aí uma perda de bases até mais ou menos 20, 30, em alguns casos até 40 pares de base. Isso é normal, os primeiros pares de base eles se perdem mesmo. Mas quando você vai passando aqui, você vai vendo que há picos bem definidos para cada base. Tá enxergando isso? Ó, picos definidos para cada base e não tem ruídos. As linhas de base das outras bases, que não é a que ele definiu, estão lá embaixo, não estão atrapalhando. Isso é uma sequência boa, tá? Uma sequência limpa que dá para você trabalhar. Então, é assim, você vai, à medida que você receber isso, você vai verificar, tá? Picos bem definidos, tá? Aqui ele tem uma sequência de As, né? Só que ele tem que ter uma definição para cada A aqui. Então, pico bem definido. Aqui, se você olhar, o pico não está bem definido. Então, você pode cortar a partir daqui. Você pode, basicamente, do 40, você pode excluir isso daqui. À medida que vai passando, tá? Ele vai perdendo qualidade. Isso é normal. Tudo bem? Depende do tamanho da sua amostra. Essa daqui era de uma amostra de aproximadamente 900 pares de base. Quando vai chegando aqui no 700, veja que você não tem mais definição de picos. Começa a ficar essa linha aqui que não tem definição. Eu já não aceito mais isso. Tá? Isso daqui já não é uma região boa para se trabalhar. Então eu vejo até onde eu tenho uma boa definição dos picos. Olha, aqui eu tenho uma boa definição ainda. Então aqui já começa a me dar problema. Então algumas pessoas experientes, elas sabem que nessa posição aqui, você sempre vai ter esses dois pares de base aqui iguais, AA. Agora, se você estiver analisando uma sequência que você não tem ideia, e isso daqui não estiver bem definido, você exclui, você corta a partir daqui, então você não aceita. Então é você que vai dar a medida, só que você precisa saber que os picos precisam estar bem definidos. Aqui nessa janelinha, você tem essa ferramenta aqui, que é ampliar isso daqui. Por que ampliar isso daqui? Que eu vou lhe mostrar. Quando você tem uma sequência que você recebeu assim, com um sinal baixo, você note que muitos já não gostariam de utilizar essa sequência, já iam excluir. Ah, eu não quero usar essa sequência. Mas não, se você usar essa ferramenta aqui, você pode aumentar e verificar. Se a sua linha base, se o seu ruído não estiver interferindo na definição das sequências, você pode utilizar. Veja bem, isso tem que ser de comum acordo com o seu orientador. Você tem que olhar para ele e falar, olha, aconteceu isso, posso usar? O que é indicado? É indicado você refazer isso daqui para ver se você tem o mesmo resultado de sequências de DNA. Então é indicado fazer isso, tá? Não é indicado você usar uma linha tão baixa uma vez e já fazer suas análises. É indicado você, na verdade, refazer esse sequenciamento. Você pode até tratar, editar e fazer num primeiro momento, mas é indicado refazer, tá certo? Então, esse é um exemplo de um sinal baixo. Tudo bem? Então você usa aqui e você vê a qualidade das suas bases. Por que qualidade? Você tem que passar o olho por toda a sequência até você enxergar o ponto onde possivelmente você vai cortar. Então, por exemplo, aqui já começa a ter uma indefinição de picos, olha. Então, a partir daqui eu posso, então, excluir. Então, você tem que analisar toda a sua sequência para verificar o ponto onde possivelmente você vai cortar. Tá? Para ver onde tem os picos bem definidos de DNA. É fato, se você tem 190 sequências, sim, você vai ter que analisar as 190 sequências. Você vai ter que correr os olhos por todas. À medida que você pega experiência, isso na verdade vira